E se o seu tempo não estivesse atrasado, apenas alinhado com algo maior que ainda não se consegue ver? Uau! Olha, essa é uma daquelas perguntas que faz qualquer um parar de respirar por um segundo. Sim, atinge direto no nervo, né? Exatamente, porque bate de frente com o mal do nosso século, que é esse pavor crônico de não chegar a tempo no lugar que, honestamente, a gente nem sabe qual é. Pois é. E é por aí, nesse ponto de dor mesmo, que a gente vai começar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo aqui no canal Você Pode com Deus. É muito bom estar aqui de novo para essa conversa. E a nossa missão hoje é desbravar um tema que mexe com a nossa estrutura mais íntima. A gente vai falar sobre Kairos, o tempo de Deus. Uhum. Um tema vital. A ideia aqui é a gente ter aquela conversa de peito aberto, sabe? Desconstruir essa angústia gigantesca que a gente carrega em relação ao relógio. Vamos entender como a espera, a fé e o propósito se amarram na vida real. Nossa, sim. Porque a proposta não é olhar para a vida como se fosse uma corrida frenética para ver quem chega primeiro. De jeito nenhum. É sobre abraçar a jornada, né? Entender como caminhar no ritmo certo. E eu acho super importante a gente validar o cansaço de quem está nos ouvindo. Com certeza. Tem muita gente exausta mesmo. Tem um esgotamento que é físico, é mental naquelas pessoas que sofrem com as demoras da vida. É tipo nadar contra uma correnteza absurda e nunca ver a praia. Exato. E o que a gente vai fazer aqui é misturar essa espiritualidade profunda com a vida prática, olhar para os ensinamentos de Jesus e tentar encontrar paz no meio desse caos. Porque a angústia de sentir que a vida está passando virou uma epidemia invisível. Virou sim. É só abrir as redes sociais, a pessoa olha para o lado, vê os recortes perfeitos da vida dos outros e o desespero bate. Uhum. O famoso palco dos outros contra os nossos bastidores. Isso. Dá aquela sensação asfixiante de estar ficando para trás, tipo, como se um trem tivesse partido e você ficasse ali, sozinho na plataforma. Pois é. E para a gente entender a raiz dessa aflição, a gente precisa olhar para como o ser humano entende a passagem do tempo. Tem uma reflexão muito antiga, muito profunda lá nas Confissões de Santo Agostinho, que vira a nossa cabeça de ponta cabeça. Eu adoro essa parte. O que ele diz mesmo? A ideia genial ali é que o Criador não vive sujeito à linha do tempo, porque foi ele quem inventou o tempo. Faz todo sentido. Né? Para nós, a vida é fatiada. Tem o passado, que vira depósito de culpa ou saudade. Tem o futuro, que é a fábrica da ansiedade. E tem o presente, que a gente mal consegue segurar. Nossa, sim. A gente tá sempre com a cabeça dividida, ou lamentando o que já foi, ou apavorado com o amanhã. Exatamente. A mente humana trabalha nessa fragmentação constante. Mas, na dimensão divina, não tem uma régua de medição. É um hoje perpétuo. Um hoje perpétuo. Que conceito forte. Sim, porque os anos não passam para Deus. Eles existem simultaneamente. Então, a eternidade não é uma montanha de dias infinitos, é a ausência dessa restrição. E quando a gente entende isso, fica claro que a nossa pressa é só uma falha de compreensão. Porque a gente foi treinado para viver no Cronos, né? Isso, o Cronos. Que é o tempo do relógio. Aquele tic-tac que não para. O ponteiro, a agenda, a cobrança, é quantitativo e dá pra gente uma falsa sensação de controle. Uma ilusão total. Sim, a gente acha que se microgerenciar os minutos, a gente controla o destino. Mas o Cronos é matemático, ele mede o que está acabando. Exato, ele mede o gasto. Já o Kairos atua numa dimensão qualitativa. Que é a profundidade do momento, certo? Perfeito. É o momento exato, o dia da graça. É aquela janela onde o invisível esbarra no visível. E o Kairos tem a mania de desarranjar as nossas planilhas perfeitas. Nossa, ele bagunça tudo. Graças a Deus, né? Pois é, ele não obedece à nossa agenda. Ele responde à preparação da nossa alma. E isso acaba com aquela nossa arrogância de achar que somos os donos do universo. Porque se Deus vive no eterno presente, essa pressa crônica quase é inútil. É tentar apressar quem criou o relógio. Exato. Eu gosto de pensar naquela imagem de alguém andando num jardim lindo, cheio de árvores frutíferas prontas para colher. Uhum. Só que a pessoa passa o tempo todo de cabeça baixa, olhando para um relógio de pulso que está quebrado. Nossa, que imagem forte.
Ela fica irritada porque o ponteiro não anda na velocidade que ela quer e perde toda a beleza que tá ali do lado dela. Essa metáfora é perfeita, porque ela mostra a nossa cegueira. A gente foca tanto no quando que a gente destrói o agora. E tem uma premissa muito sólida aqui que é: Deus não trabalha na pressa, trabalha no propósito. Deus não trabalha na pressa, trabalha no propósito. Isso precisa virar um lema de vida. Com certeza. Ele não usa o calendário da nossa parede. O Kairos acontece quando a terra do coração foi arada, quando a semente está pronta, e não quando o nosso ego bate o pé querendo resultado. Só que o ego é barulhento, né? Ele exige resultado o tempo todo. A gente coloca uma venda nos próprios olhos com essa obsessão de eu deveria ter casado aos 30, eu deveria estar ganhando tanto aos 35. Uhum. A famosa checklist da vida. Isso. A gente cria um ponto cego gigantesco. A gente fica tão focado no que deveria ser que não vê o sagrado camuflado no agora. Sabe, tem uma história muito antiga que ilustra isso de um jeito magistral. A história de um homem muito amargurado, que se sentia tão sem sorte, mas tão sem sorte, que decidiu procurar o Criador para reclamar. Aquele clássico complexo de vítima, terceirizando a culpa de tudo. Exatamente isso. E ele vai. E no caminho ele encontra 3 situações. Primeiro, um lobo muito doente, magrinho, quase morrendo. Depois, uma árvore imensa, com raízes enormes, mas que estava secando com uma folha só. E por fim, uma mulher linda, mas chorando muito, sofrendo de solidão. E todos eles pedem para ele perguntar a Deus sobre os problemas deles. Isso. Ele chega até o Criador e despeja tudo, porque a sorte me abandonou. E a resposta é de uma serenidade absurda. Deus diz a ele que a sorte sempre esteve a um palmo do nariz dele, mas ele passou a vida distraído. Nossa. E a orientação é: volte pelo mesmo caminho e preste atenção. E Deus também dá as respostas para os problemas do lobo, da árvore e da mulher. E aí é que vem o balde de água fria, né? Exatamente. Porque na teoria ele voltaria prestando atenção. Na teoria, sim, mas ele volta correndo. Entra no modo Cronos de novo, desesperado para achar o baú de ouro dele. Quando ele passa pela mulher, ele nem para, só grita que a tristeza dela era a solidão e que ela seria feliz se aceitasse o amor de quem cruzasse o caminho dela. E ela gosta dele, né? Sim, ela pede para ele ficar. Mas ele fala: não tenho tempo, preciso correr atrás da minha sorte lá na frente. Ele rejeita o amor ali de bandeja. Rejeita algo real por uma ilusão do futuro. Aí ele chega na árvore. Grita que a árvore está secando porque tem um baú de ouro enterrado nas raízes e que alguém precisava desenterrar. A árvore, toda feliz, oferece o ouro para ele se ele ajudasse. E adivinha? Ele diz que não tem tempo de cavar. Exato. Tô com pressa, minha sorte está me esperando. Ele larga a riqueza para trás e no fim ele chega no lobo. Ai, lá vem. Ele avisa para o lobo que a doença era fome e que ele ia se curar se devorasse a primeira criatura cega, tola e distraída que passasse na frente dele. Meu Deus! Pois é. O lobo olha bem para ele, vê o quão distraído ele era, dá o bote e o devora. E ele morre jurando que não tinha sorte. Caramba! É de arrepiar! Mas é um espelho tão nítido do nosso comportamento. Às vezes a gente acha que sabe tanto como a bênção tem que chegar, que quando o Kairos abre a porta, a gente ignora, porque não era a porta que a gente desenhou na cabeça. A gente atropela a graça por causa da urgência de controlar tudo. Isso me lembra muito uma analogia sobre avião em pleno voo. Ah, essa do avião é fantástica. Sim, porque um avião não voa em linha reta do começo ao fim. Ele pega vento cruzado, tempestade, muda a pressão, o bico do avião sobe, desce, desvia. O voo é uma correção de rota constante. Exato, não é um trilho fixo. Mas o detalhe é que o piloto não surta na turbulência, ele confia nos instrumentos. Ele não confia na própria intuição, porque no meio de uma nuvem, o corpo humano se perde todo. E a vida é assim, o painel é a nossa fé. Isso não é fracasso. Na verdade, é o verdadeiro sentido da conversão diária. E aí eu pergunto, a gente está atrasado ou apenas fora do nosso controle? Uau! É uma pergunta que desarma, né? Porque estar fora do controle humano significa estar no controle divino. Só que passar a confiar nos instrumentos exige uma maturidade muito alta. A gente precisa aprender a suportar a incerteza. Mas aí a gente tem que colocar o dedo na ferida. Vamos lá. Ouvir que tem que esperar e confiar é lindo na teoria.
Mas e para quem está num deserto há anos? Uma estagnação financeira, uma doença, uma solidão que machuca. Falar em esperar não soa meio, tipo um convite para ficar de braços cruzados? Essa é a confusão mais comum. Mas a verdadeira espera espiritual não é a passividade. A inércia diz, se tiver que ser, vai ser. A esperativa diz, enquanto não chove, eu continuo plantando, continuo arrumando a terra. É não cruzar os braços para o próprio desenvolvimento, né? Exato. O problema é que o nosso ego entra em colapso. O ego quer contrato assinado com Deus, quer garantias. Mas a fé madura entrega uma carta em branco. Nossa, entregar a caneta na mão de Deus é muito difícil. A gente quer entregar o plano pronto e só pedir a assinatura dele. Sim. Mas a prova de fé não é convencer os céus a aprovarem nossos planos. É aceitar o que já está traçado. O exemplo de São José é o manual definitivo sobre isso. É verdade. A vida do cara virou de cabeça para baixo. Ele tinha tudo planejado, né? O casamento, a carpintaria, a fama de homem justo, e de repente o Kairós invade a vida dele com uma gravidez inexplicável para a época. Não como quem abaixa a cabeça derrotado, mas como quem entra no roteiro de Deus. Ele suportou ser contrariado e isso trouxe a paz e a glória que a gente conhece. Ele largou o próprio roteiro para viver uma história infinitamente maior. E isso liga muito com o que Santa Teresa de Ávila ensinava. Tem uma lógica ali quase matemática, né? Ela diz: se Deus suporta esperar anos, às vezes décadas, pela nossa conversão, como é que a gente quer que ele atenda nossos pedidos no estalar dos dedos? É uma falta de proporção absurda da nossa parte. Sim, e a paciência não é só ter um temperamento calmo. É o maior sinal de maturidade cristã. É aguentar o tranco de ser contrariado sem fazer escândalo e sem perder a fé. E Santa Teresa dizia que a paciência tudo alcança, mas não é que você vai alcançar exatamente aquele carro ou aquele carro que pediu. Ah, não. Não, é que a paciência forja sua alma até você alcançar o que realmente precisa. E aqui entra um princípio vital. O que é forçado no tempo errado não permanece. Nossa, eu preciso repetir isso. O que é forçado no tempo errado não permanece. Tentar arrombar a porta que Deus trancou é pedir para se machucar. É um desgaste inútil. A maturidade é olhar para a porta fechada sem ressentimento e entender que a hora não chegou, porque o tempo de Deus não é lento, ele é perfeito. Ele é perfeito. Eu acho que esse é o momento da gente acolher quem tá escutando e sentindo um aperto no peito agora. Porque tem gente atravessando um vale longo, aquela fase em que nada dá certo no tempo esperado. E como dói essa fase. Que a oração não passa do teto. É muito amargo ver os amigos casando, prosperando, avançando e a sua vida parecendo um disco arranhado. E se deserto de paralisação é universal, todo mundo passa ou vai passar por isso. E é aí que o ensinamento de Jesus sobre viver o presente não é só um conforto, é uma tática de sobrevivência. Quando ele fala para não se angustiar pelo dia de amanhã. Exatamente. Porque a ansiedade pega o nosso cérebro e projeta num futuro ameaçador, cheio de coisas ruins que podem acontecer. Mas o amanhã não é um vazio assustador. A ansiedade faz a gente achar que vai estar sozinho no futuro, né? Isso. Só que ninguém entra no amanhã sozinho. Deus já está lá. Ele já criou o amanhã e já está lá com a provisão que você vai precisar. Então, se eu fico ansiosa hoje, eu estou tentando carregar um peso que nem me pertence ainda. E gastando uma energia que eu precisava usar para resolver o agora. Exato. É um desperdício de energia vital. E isso ressignifica muito a ideia de demora. Porque, presta atenção nisso, nem toda demora é atraso. Às vezes, é preparação. Nem toda demora é atraso, às vezes é preparação. É forte isso. O tempo em que não acontece nada por fora é quando tudo acontece por dentro. A espera alarga o nosso coração. E ela tem um papel fundamental, que é quebrar os nossos ídolos. Como assim ídolos? Sabe quando a gente quer tanto, mas tanto uma cura, ou um casamento, ou um emprego, que aquilo vira o centro da nossa vida? Vira um falso Deus? Nossa, a gente idolatra a bênção e esquece quem abençoa. Exato. A demora seca esse interesse egoísta. Ensina a gente a amar o relacionamento com Deus e não só o que Ele pode nos dar de presente. Isso leva a gente para uma pergunta que pode doer, mas é necessária. Saberíamos reconhecer o tempo certo se ele chegasse hoje?
Ou estaremos tão distraídos com a nossa própria dor e reclamação que deixaríamos a bênção passar reto? Como o homem da parábola que foi devorado pelo lobo. O risco de deixar o kairós escorrer é gigante se a gente não pratica a gratidão e a atenção no presente. Uhum. Muita gente chama esse período de tempo perdido, mas na verdade é a fornalha, onde a alma ganha resistência. Porque uma bênção que chega antes da hora, ela esmaga a pessoa que não tem estrutura para segurar. É o propósito criando raiz lá no escuro debaixo da terra antes de aparecer a árvore bonita, né? Exato. Kairós é o agir invisível, é a preparação antes da resposta. A vida é um sopro, passa rápido demais. Mas quem anda lado a lado com o Criador do tempo, nunca, mas nunca, chega atrasado. Essa perspectiva simplesmente muda o jogo. Porque se a gente pensa que Deus não só criou o tempo lá no início, mas também sabe exatamente como a história vai terminar, cada milésimo de segundo que a gente passa esperando não é um obstáculo. De forma alguma. Essa espera é a própria ponte que está levando a gente para a eternidade. Às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é abandono, mas o silêncio também é vocabulário. A gente é que precisa abaixar o barulho da nossa pressa para conseguir ouvir. A ausência de uma resposta pronta hoje é o que nos ensina coisas que palavra nenhuma daria conta de explicar. Com certeza. E para fechar essa nossa conversa, eu quero deixar uma reflexão aqui para ecoar na cabeça de quem está ouvindo. O relógio humano mede a nossa pressa, mas é o compasso de Deus que afina a nossa alma. Que frase inesquecível. Um baita encerramento. E olha, se essa conversa de hoje abraçou seu coração, se tirou um pouco do peso dos seus ombros, não esquece de seguir o canal Você Pode com Deus. A gente está sempre aqui nesses mergulhos profundos e de forma muito especial eu peço que você compartilhe esse episódio. Manda para alguém que você sabe que está cansado de esperar, que está angustiado e que precisa desesperadamente reaprender a confiar no tempo certo. O Kairós chega. Muito obrigada por estarem com a gente, fiquem em paz e até a próxima.